Bom dia! Vamos cedo hoje, né? Trocar uma ideia. Vamos falar da prerrogativa do advogado e por que isso também é um problema seu que não é advogado. E você, advogado, mais ainda precisa ficar atento sobre isso. Ontem teve o julgamento no Tribunal do Rio de Janeiro, né, do caso do Jairo, e aí teve toda aquela polêmica do vídeo da juíza dizendo que os advogados tinham que ficar sentados, e os advogados, inclusive da parte contrária, se manifestando do tipo, não precisa, pode ficar em pé sim. E aí, toda aquela polêmica do, precisava disso, não precisava disso, deixa daquilo. E eu achei muito curioso porque eu fui ler os comentários da postagem, em que eu repostei, inclusive, e várias palmas para a juíza dizendo, muito bem, a juíza precisa manter a ordem, é o papel da juíza manter a ordem, excelente, postura, isso mesmo, advogado é folgado, isso e aquilo. E aí, eu quero fazer alguns adendos sobre isso, que eu acho bem importante a gente colocar, principalmente porque existe esse coro aí em dizer que advogado é folgado, que advogado isso e aquilo, e eu concordo que muitos são, como muitos médicos, como muitos psicólogos, como muitos publicitários, né? Existem pessoas folgadas aí em todas as áreas, não é só advogado. Mas eu quero que a gente faça um adendo e que a gente preste bastante atenção num problema. Como que funciona o judiciário, como ele é composto? Não existe hierarquia entre advogado, promotor e juiz, tá? Embora o juiz tenha toda aquela pompa e o promotor fique até num tabladinho ali mais alto, não existe hierarquia. E isso não é para nós advogados, isso é pra gente enquanto população. Você entender qual é o papel do juiz e qual é o papel do promotor e qual é o papel do advogado faz com que você rapidamente consiga entender qual é o problema dessa arbitrariedade da juíza, tá? Por que não existe hierarquia? Porque o juiz, ele representa o Estado, ele tá ali julgando, né? E todo o poder que ele tem, enfim, tudo que vem com a magistratura é o poder do Estado. O fulano em si não tem poder, ele tem poder do cargo que ele ocupa. E esse cargo que ele ocupa, quem dá para ele esse poder é o Estado, assim como o Ministério Público. O Ministério Público, ele tá a serviço do Estado. O que o Ministério Público faz? Ele acusa, ele fiscaliza, ele tá ali em nome também do Estado. E o que o advogado faz? O advogado defende a sociedade. Então, o advogado é a única pessoa, é a única barreira que você tem nesse processo do judiciário da tirania do Estado. O advogado é o filtro que se tem da tirania do Estado para a sociedade. Quando você pega relatos da ditadura, você vai ver juiz a favor da ditadura, você vai ver promotor, advogado também, né? Até aí o Miguel Reale para não me deixar mentir. Juristas também, mas quem tá na frente desse filtro para a sociedade é o advogado. E aí existe uma lei federal, tá, que tem lá todos os direitos do advogado. E um desses direitos do advogado é permanecer sentado ou em pé, ter acesso livre ao gabinete do juiz, entre outras coisas. Quando a sociedade no geral vê a juíza tendo essa postura e aí começa, mas ela tá certa, quiseram tumultuar, isso, aquilo. O que tá acontecendo? Qual é o problema disso? Quando a gente faz esse adendo de que tudo bem que um juiz descumpra uma lei federal, hoje pode parecer que é só contra um direito dos advogados. Mas todas as vezes que na sociedade a gente tem um direito, uma prerrogativa do advogado sendo ferida, não é do advogado, é da sociedade. Todas as vezes que você vê alguém descumprindo algum direito do advogado, não é do advogado em particular, não é sobre aquela pessoa. É um direito que foi conquistado para ter esse filtro contra a tirania do Estado. Então é muito preocupante e muito, muito preocupante você falar assim, a juíza tá certa. Não, ela não tá. Ela não está certa. E se a gente admite essa ilegalidade, se a gente fala, tudo bem, esse capricho e tal, daqui a pouco a gente está admitindo o juiz não aceitar a gente no gabinete, daqui a pouco a gente está admitindo o juiz despachar quando quer, daqui a pouco a gente está admitindo o promotor ter aquele tipo de postura que a gente já viu em vários vídeos. Então não é tudo bem. Se ela tem esse preciosismo, se ela tem isso, ela peça com educação.
Me soou quase como um diretor de escola, de ai, quero todo mundo sentado. Você quer, problema seu. A gente tá falando com adultos dentro de uma sala de um julgamento, não é assim. E essa coisa de conseguir no grito, né? De não vou, não vai, tá tumultuando, não sei o quê. Não! E achei brilhante a postura dos advogados de defesa, que eram assistentes de defesa, que foram contratados pela família para fazer assistência do Ministério Público, se manifestarem ao favor, do tipo, não é. É exatamente isso, gente. E aí, eu fico indignada não só como advogada, tá? Por ver essa prerrogativa sendo escrachada. Fico indignada em ver a sociedade apoiando como se juiz tivesse uma soberania que não deve ter. Não deve. Se existe uma lei que não hierarquiza juiz, promotor e juiz, é justamente pra gente não ver essas atitudes arbitrárias. De que é como eu quero. Aquela coisa filo porque quilo. Sabe? Não pode ser. Então, toma cuidado antes de vocês tomarem partido e falar, ai, não, a juíza é brilhante, parabéns, olha, maravilhosa. Ou falarem, ai, foi machismo, tal. Não, pode até ter sido, nem quero entrar nessa seara, não. A questão é que ela está errada, tá? Existe uma lei federal, que dá o direito ao advogado permanecer sentado ou em pé. Ponto. Se ela tem a preferência que as pessoas permaneçam sentadas, ela pode pedir com educação, falar, gente, por favor, vocês se importam? Eu gostaria. Olha como muda, né? Do que falar, eu não vou fazer enquanto não estiver sentado. Ué, por que não? Se a lei me dá a prerrogativa de ficar em pé se eu quiser. Vamos tomar cuidado, a gente tá vivendo vários estados de exceções ali, né? Não gosto de usar essa palavra, mas enfim, vários pontinhos ali de que a gente tá achando ilegalidades normais. E quando a gente começa a achar ilegalidades muito normais, o Brasil tem uma coisa, né? A lei não pegou. Não tem isso. É uma lei federal, tá? Que a OAB tá ali sempre vigiando. Então, não existe isso. A gente tem que tomar cuidado da gente. A gente tá abrindo mão de tantos direitos. Tantos. Quando a gente começar a perceber que advogado tá abrindo mão de direito, lascou. Porque se eu não tomar a frente de um direito, de uma prerrogativa que é minha, como que eu vou fazer pra zelar pelo seu direito? Se eu não tomar a frente do juiz pra falar, aqui não, eu vou ficar em pé. Essa prerrogativa eu tenho. Como que numa audiência você espera que eu fale pela ordem e tome a frente de um direito que é seu quando ele tá sendo violado? Não é sobre advogado ser birrento ou não. Não é sobre isso. É sobre ter um direito descumprido. Tá? Então vamos tomar cuidado com esses posicionamentos fast que a gente toma na internet de olha só, a juíza é maravilhosa. Eu fui dos comentários e fiquei assustada. Achei que ia ter muito mais comentário falando, nossa, que absurdo, os advogados são certíssimos. Mas não, muita gente passando pano pra juiz. E assim, se tem uma coisa que o juiz não precisa, é que a gente passe pano pra eles, né? Não precisa. Os caras já estão muito bem resguardados de paninhos, tá bom? É isso, gente. Bom dia.